Lidando com a ansiedade, pensamentos ansiosos. Em primeiro lugar, a ansiedade é uma emoção como qualquer outra. Ela tem a sua utilidade, a sua finalidade, né? A gente não precisa procurar viver uma vida, acabar com a ansiedade na nossa vida. Porque se, por exemplo, você está andando numa rua à noite e uma pessoa está vindo na sua direção, né? E você não sabe mais ou menos para onde você está andando, de repente a ansiedade é algo que pode salvar você, né? Pode ajudar você a tomar decisões, né? Enfim. O problema é quando isso, né, se torna sensível, se torna crônico e qualquer coisa nos coloca nesse estado de bastante ansiedade. Mas a questão é o seguinte, a ansiedade, naturalmente, como qualquer emoção, passa. A questão é, que tipo de comportamento, o que nós estamos fazendo, como nós estamos contribuindo para que ela demore a passar? Que tipo de atitude, que tipo de sintoma, que tipo de expressão a gente tem que contribui para a demora da ansiedade passar? Um desses efeitos, né, que mais colaboram com a permanência da ansiedade são os pensamentos ansiosos. E para falar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho também sobre meditação, um pouquinho também sobre Tantra, né? Porque a gente tem, por não termos um treinamento meditativo de observação da nossa consciência, a gente acaba desenvolvendo um péssimo hábito de nos identificar com os nossos pensamentos. A gente atribui uma carga muito maior ao que a gente pensa. Muitos pensamentos passam pelos nossos filtros como verdade, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de curiosidade, sem nenhum tipo de senso crítico. Eles são tomados como verdade, como a realidade que nos cerca, quando na verdade eles estão apenas manifestando uma visão extremamente viciada, condicionada, com o mínimo de livre-arbítrio possível. Duas pessoas podem chegar no mesmo ambiente e uma ter a sensação de que aquele ambiente, vamos supor que é um bar, as pessoas estão bebendo, e uma pessoa é familiarizada com esse tipo de ambiente, a outra não. A outra é mais espiritualizada, vamos colocar assim. A pessoa espiritualizada pode chegar nesse ambiente e pensar que isso mexe com a sua sensibilidade e ela não está de acordo com aquilo que está sendo feito naquele ambiente, então isso vai se representar como a energia aqui está muito negativa, não está legal para mim. Quando uma outra pessoa que transita bem por esses ambientes não vai perceber essa energia como negativa, né? Porque não se trata da realidade que todos compartilhamos, né? Esse tipo de interpretação, de leitura, no Tantra é o que a gente chama de realidade de segunda ordem. Existem dois tipos de realidade, a realidade de primeira ordem e a realidade de segunda ordem. A realidade de primeira ordem é a realidade que todos compartilhamos. Você pode acreditar nos pleiadianos, você pode ser evangélico, você pode ser muçulmano, você pode ser o que for, né? Todos nós estamos submetidos às mesmas leis da física clássica, todos os brasileiros temos esse governo como presidente, né? Enfim, então tem várias coisas que são a matéria-prima da realidade de segunda ordem, que é a realidade que eu crio. E não importa a realidade que eu crie, né? Se eu tentar pular da minha janela e bater os braços como se eu voasse, eu vou cair no chão. Então existem limites para a realidade de segunda ordem. Os limites dessa realidade estão na realidade de primeira ordem. A gente filtra o que existe ao nosso redor e cria todas essas impressões, essas narrativas, esses pensamentos. E que tipo de forças, né, estão agindo nesse processo de filtrar a realidade ao meu redor e criar a minha realidade? Condicionamentos, crenças, tensões neuromusculares,
sua experiência de vida. São vários dispositivos que influenciam, né, esse estreitamento da realidade, essa noção de que a realidade que eu crio é a realidade que todos compartilhamos. Esse é um vício que a gente tem com os nossos pensamentos, porque a gente não é treinado a observar os nossos pensamentos, a se separar um pouquinho dos nossos pensamentos. Esse é um treino meditativo, né? É um dos primeiros passos, normalmente, em vários dos caminhos, é você tratar os teus pensamentos como apenas um dos nossos sentidos, nada mais, nada além disso, né? A gente pensa, assim como a gente cheira, assim como a gente ouve, assim como a gente fala, né? Só que por conta da maneira que a gente estruturou a nossa sociedade, o que a gente vê e o que a gente pensa tem muito mais influência no que a gente cheira, no que a gente sente, no que a gente ouve, né? E todo o corpo, né, vai exercer uma influência também nesse processo de filtrar a sua realidade ao seu redor para a sua realidade interna. Então, por exemplo, se você está sentindo muita dor, se você está com enxaqueca, a maneira que você percebe a realidade ao seu redor vai ser bem específica e bem diferente da maneira que você o faz quando você está em estado de repouso, relaxamento e saudável. Eu me perdi um pouquinho aqui com a pergunta da Ana. Um casal que não frequenta a mesma religião, tipo um espírita, outro evangélico, vivem... Eu não vou entrar nesse aspecto, Ana. Não vou entrar mesmo no fato da questão da religião. Eu não acho que religiões diferentes são fontes de precisam ser fontes de ansiedade. Mas eu não vou realmente mergulhar nessa questão religiosa, não, tá? Tudo pode ser gatilho para ansiedade numa relação. Enfim, mas... Não vou entrar nesse mérito religioso, até acabei me perdendo um pouquinho. Estava falando, né? Alguém me ajuda aqui, do que eu estava falando, gente? Estava falando desse filtro da realidade de primeira ordem para segunda ordem. Sim, com enxaqueca, né? Ou com qualquer outro tipo de dor, a maneira com que você vai perceber a realidade ao seu redor vai mudar. Os mesmos estímulos podem causar reações diferentes. Então, se você está triste, deprimida, manda uma mensagem para alguém, a pessoa demora um dia para te responder, isso vai ter um efeito em você. Se você está em êxtase, alegre, faz isso, e a pessoa demora um dia para te responder, isso vai ter outro efeito em você, né? Porque o corpo influencia diretamente, né, o jeito que a gente pensa a respeito, o jeito que a gente cria a realidade ao nosso redor. E como que isso, e como que isso se traduz na vida do ansioso? O ansioso, né, a pessoa que está tendo crises de ansiedade, ela está passando por uma situação na qual ela percebe que ela não consegue lidar com aquilo, né, ela se sente incapaz de lidar com alguma coisa, ao mesmo tempo que ela percebe um perigo difuso que ela não consegue localizar. E aquilo vai excitando o corpo da pessoa, né? O que isso vai representar em termos de pensamentos? A pessoa vai apresentar, né, alguns... Como a terapia cognitivo comportamental chama de erros de pensamento, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha, porque eu anotei alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, né, um dos pensamentos que o ansioso vai ter repetidamente, né, eu vou citar alguns tipos aqui, não quer dizer que o ansioso sempre tem todos, mas ele costuma ter alguns deles, e vocês que lidam com ansiedade vão me dizendo aqui se vocês se relacionam com isso ou não, tá certo? Mas um sinal muito comum é o pensamento catastrófico, né, focar na pior resolução possível para determinado evento. Então, a pessoa começa a ter um aperto no peito e acha que vai ter um ataque cardíaco.
E começa a se excitar com esse pensamento, e esse pensamento vai se desdobrando, vai se desdobrando, vai se desdobrando, né? Enfim, não precisa ser tão... não precisa ser um risco de vida como uma coisa como essas. Pode ser, por exemplo, pensar que as pessoas vão achar que todo mundo vai achar que o que você falou é estúpido, é idiota, não tem lugar na conversa, por exemplo, se você é uma pessoa tímida e não é muito de se expressar. Não precisa ser necessariamente uma ameaça física, um perigo, né, que pode ser um perigo para a sua identidade, algo que faça você passar vergonha, né, enfim. Não precisa ser um perigo físico, mas isso é um padrão de pensamento muito comum para quem está imerso na bioquímica da ansiedade, né? Você tende a, principalmente depois de um tempo, onde a pessoa começa a sentir ansiedade por ficar ansioso, né? Porque a ansiedade ela vai sensibilizando muito o nosso sistema. Um outro tipo de pensamento que é muito comum para quem está numa crise ou vivenciando constantemente ansiedade é tomadas rápidas de conclusão, atalhos de raciocínio, né? Imaginar um sentido para aquela história que ignora toda e qualquer outra variável que esteja presente naquele momento, né? Por exemplo, você está fazendo uma prova, um teste, uma prova para concurso, o que quer que seja. Aí você vê umas 2, 3 perguntas que você não sabe responder, e aí você começa a concluir que você vai falhar, que aquilo vai dar errado, que aquilo é uma perda de tempo, que aquilo não vai funcionar, né? Esse é um dos exemplos, né, de como o ansioso, um dos mecanismos, né, que acontecem na cabeça do ansioso, esteja ele numa crise, esteja ele, né, levemente engatilhado. Uma outra coisa que acontece muito é um afunilamento da visão. A visão do ansioso fica muito encontra detalhes não favoráveis, né, que vão refletir em como ele analisa e pensa sobre a situação. Então, por exemplo, a pessoa que tem que falar em público, ela vai fazer uma palestra e tem um auditório com 300 pessoas ali ouvindo ela, mas o olhar dela está direto naquela pessoa que está bocejando e está desinteressada no que ela está falando. E isso faz ela concluir que ninguém está interessado no que ela está falando, e ela começa... E aí entra o looping, né? E aí começa a acentuar cada vez mais o ritmo da ansiedade. O processo de acalmar a ansiedade é restabelecer a segurança. Exatamente isso. É preciso compreender os mecanismos dessa ameaça, os gatilhos dessa ameaça, e entender o seu estado de espírito, né? Perceber que aquilo é uma crise de ansiedade, aquilo é uma ativação ansiosa e não é você no seu estado normal, e usar técnicas, né, de várias terapias diferentes por aí. Tem terapia cognitivo-comportamental, eu no caso uso terapia tântrica, terapia do renascimento, com práticas corporais, né, e práticas meditativas, justamente para restabelecer a sua segurança, né? Ao final aqui daqui a pouquinho eu vou passar para vocês pelo menos uma brincadeira que vocês podem fazer, né, com os pensamentos de vocês para irem restabelecendo a tranquilidade desse fluxo. O meu maior problema é achar que eu vou falhar em tudo. A coisa nem aconteceu, eu já estou desesperado. Pois é, né? A ansiedade, conforme ela vai se desenvolvendo no nosso corpo, né, a gente começa a ficar tão sensível a ela que de repente a gente começa a ficar ansioso por ficar ansioso. Aí, se eu for fazer não sei o que lá, eu vou ficar ansiosa, eu não vou... Né? Porque a gente está com pouca autonomia a esse estado de espírito. A gente precisa restabelecer essa autonomia, né? Aprender recursos para nos separar, né? Como a gente consegue acalmar nossa raiva, como a gente consegue melhorar a nossa digestão se a gente estiver constipado, alguma coisa. A gente precisa entender que isso é um mecanismo do nosso corpo que precisa ser apaziguado, né? E existem vários recursos para a gente conseguir chegar nesse ponto. E a gente vai chegar, gente. Quem tiver afim vai conseguir sim se livrar da ansiedade.
Um outro tipo de pensamento muito comum para o ansioso, né, eu não sei como é que eu traduzi isso, deixa eu achar aqui. Proximidade do perigo. Achar que, né, que a ameaça, né, a ansiedade a preocupação vai ser um dos sintomas que a ansiedade vai desenvolver, né? Porque vai estar conectado com a ansiedade em estar ansioso. O ansioso tende a perceber, né, uma ameaça, um perigo muito mais próximo do que ele realmente é. Então, né, as pessoas que têm fobia social, por exemplo, né, começam a ter, por exemplo, um medo de se expressar porque acha que vai dizer alguma coisa que vai, né, fazê-las passar vergonha, por exemplo, né? Então, e com isso ela já vai diminuindo até a expressão dela nesse mundo, ela vai ficando cada vez mais retraída. Da mesma forma, né, um outro tipo de pensamento que perturba muito o ansioso é uma razão emotiva. É uma análise racional na cabeça dele, mas que está sendo totalmente condicionada por uma emoção. Então, por exemplo, quanto mais medo eu tenho daquilo, mais perigoso aquilo é. Então, quem tem muito medo de avião acha que voar de avião é extremamente perigoso. Quando a gente sabe que, né, é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Mas aquilo começa a fazer parte até da lógica, né, do jeito que a maneira que a pessoa avalia determinada situação estando nesse estado de espírito, né, estando nesse tipo de ativação. E um outro, né, erro de pensamento que a gente chama é um tipo de pensamento do tipo tudo ou nada, né? Observar apenas resoluções muito extremas para determinada situação, de maneira que ela não possa permear, né, entre as variáveis, entre nuances de determinada situação, né? Como gente? Vocês que lidam com ansiedade, vocês se conectam com esses tipos de pensamento? O que vocês acham? Acontece isso com vocês, esses condicionamentos de pensamento, gente? Pois então, se isso acontece com você, a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer em termos de... Na live de ontem, quem perdeu, assiste lá no meu IGTV, tem uma série Lidando com a Ansiedade. Na live de ontem eu falei coisas que você pode fazer com a sua respiração, quando você estiver vivendo essas questões. Mas você também pode fazer coisas, né, com a maneira que você pensa. Por exemplo, né, a primeira coisa que você tem que começar a sentir, né, dentro da tua experiência de vida é diferenciar você de você ansioso, você ativado por ansiedade, porque ninguém é ansioso por definição ou por padrão fixo, né? A gente pode estar sim vivendo constantes gatilhos de ansiedade, mas você não acorda ansioso, passa o seu dia inteiro ansioso e vai dormir ansioso. Você é ativado, né? Isso vai acontecer. Dependendo do nível de sensibilidade, são pequenas coisas que te ativam, mas, né, não é o seu estado por definição. Então é preciso compreender que você tem uma lista de maneiras de pensar que vão tocar um alarme. Se você percebe que você está vivendo alguns tipos desses pensamentos na tua experiência, se for para o trabalho e você percebe que você está dirigindo, você vai dirigir e começa a ter algum desses tipos de pensamentos, né? Um pensamento catastrófico, uma visão muito focada em algum perigo, ou pensamentos tudo ou nada, né? Enfim, uma razão emocional para as coisas. A primeira coisa que você tem que lembrar de pensar, trazer para a sua consciência é: a minha noção de realidade está prejudicada nesse momento.
É como tentar enxergar bem com a luz apagada. É o que está acontecendo com você naquele momento. Você precisa de algum recurso para você poder enxergar aquela situação de uma maneira mais clara. Então é preciso reconhecer isso, né? A minha realidade é como se você tivesse alcoolizado, como se você está sob o efeito de uma bioquímica, no caso a adrenalina, noradrenalina, né, que está fazendo o seu corpo, né, ter reações que não são necessárias naquele momento, né, acelerando a pressão sanguínea, aumentando a pressão sanguínea, acelerando o coração, contraindo esfíncter, secando a boca, dilatando pupila, nada disso. Muitas vezes você não precisa viver isso naquele momento, não é necessidade para aquilo, né? Mas o corpo está entrando nessa ativação, e essa ativação vai mexer com o jeito que você pensa. Você não vai entender o mundo da mesma forma que você entende estando relaxado. É preciso reconhecer isso. Eu não estou, né, não estou na minha faculdade, mas não estou na minha melhor maneira de filtrar essa realidade. Eu estou levemente alterado, né? Então, partindo disso, você reconhece que a sua realidade naquele momento está alterada. E aí o processo é se conectar com a realidade. O que é real? O que ao seu redor é real a respeito disso que você está sentindo? Então, e aí cada situação vai trazer, né, a sua conexão com essa realidade. Então, por exemplo, né, a pessoa que vai falar em público e tem medo, né, de que todos os ignorem ou achem ridículo, né, ou enfim não deem atenção para o que ele vai falar. Como que ele se conecta com uma realidade, né? Qual é o medo que essa pessoa tem, né? O medo núcleo dessa ansiedade, talvez perder o emprego, talvez ser humilhada, talvez, enfim, né? Como que ela se conecta com essa realidade para acalmar os pensamentos? Você se preparou? Você domina o conhecimento, né, o assunto que você vai expor? Você como está o seu corpo? Você está se sentindo com vigor? Você está com alguma dor no corpo? Você está com alguma doença? Você está debilitado? Você tem anotações, recursos que podem te ajudar a lidar com aquilo? Você tem pessoas que podem te apoiar ali naquele momento, que você possa dirigir um pouco a atenção ou puxar para a conversa, né? Se for uma reunião, por exemplo, para poder te dar algum suporte. Enfim, existem vários pensamentos, várias nuances dessa realidade que estão sendo completamente ignoradas por conta do foco no perigo e da noção de não ter capacidade de lidar com a situação, que são duas coisas que predominam a experiência do ansioso, que não são reais. São impressões de um corpo repleto de adrenalina, impressões de um corpo repleto de ansiedade. Depois assistam a aula no IGTV, vocês vão ver práticas de respiração que ajudam o seu corpo a acalmar toda essa ativação, porque a respiração regula o nosso sistema nervoso, você consegue acalmar os impulsos bioquímicos e fisiológicos que estão causando tudo isso, e cognitivamente você consegue perceber os seus pensamentos ansiosos, né? Claro que isso é um treinamento, né, é repetição, é prática, é técnica, mas é possível e é mais simples do que parece, tá? Você que está vivendo ansiedade, está meio confuso com tudo isso, é mais simples do que parece. E pela via cognitiva, né, o primeiro... Acho que o trabalho mais interessante que a gente pode fazer, porque a gente não precisa também, né, apenas trabalhar desenvolver, né, essas técnicas e essas manhas só na crise de ansiedade, mas, por exemplo, uma das brincadeiras mais interessantes para a gente fazer é uma técnica para a gente começar a ficar alerta de que a gente pensa não necessariamente é a realidade do mundo. A minha história sobre o mundo não é o mundo, né? Eu posso estar enganado o tempo todo a respeito das leituras e das análises que eu faço,
né? É sempre bom trabalhar com essa possibilidade. Então, uma brincadeira legal de fazer é, ao longo do seu dia, né, em momentos de repouso, você pegar qualquer pensamento que você teve e conversar com ele, analisar ele. Por que eu estou pensando isso? De onde esse pensamento vem? Desde quando eu penso isso dessa forma? E começar a ir analisando as raízes desse pensamento num exercício de criatividade. A gente, né, eu chamo isso como... É uma das práticas para a gente se conectar com a qualidade, a curiosidade do aprendiz, que é uma qualidade fantástica da gente trabalhar, né, com o nosso sistema cognitivo. Conforme a gente vai ficando condicionado, a gente vai ficando, né, mais velho, a gente vai ficando meio cego para alguns detalhes das mesmas coisas que a gente lida, né? A gente acaba perdendo a atenção em detalhes dos ambientes que a gente permeia. A gente deixa de questionar coisas, né, porque a gente já pensa daquela forma há muito tempo. E é um exercício muito interessante, gente. Desenvolvam essa prática, faz essa brincadeira de começar ao longo do seu dia criticar o que você está pensando, não porque você está errado, apenas para você ir até atrás da origem desse pensamento. Por que você pensa dessa forma? Desde quando você pensa dessa forma? Para onde esse pensamento te leva? Que tipo de ritmo, de pulso, de emoção esse pensamento te traz? Que tipo de comportamento você já visualizou ao longo da sua vida que está de acordo com esse pensamento? Desde quando esse comportamento... Sabe? Você começar a fazer perguntas a respeito de por que você está pensando dessa forma. Desenvolver esse hábito vai ajudar muito você a ter esse insight no momento da ansiedade. Porque quando a gente está ativado, né, o nosso livre-arbítrio fica um pouco perturbado. Então é muito mais difícil eu desenvolver uma habilidade nesse momento do que eu reproduzir algo que eu já aprendi, já internalizei. Então é uma brincadeira muito interessante da gente fazer no campo cognitivo. Você começar a desenvolver esse raciocínio crítico, né? Em cima de... Gente, pode ser qualquer pensamento. Eu não gosto de brócoli. Desde quando eu penso isso, eu acho isso? Quando foi que eu comi um brócoli que eu não gostei e coloquei na minha cabeça que eu nunca mais vou gostar de brócoli, eu não gosto de brócoli, né? Façam isso, né? É uma prática muito bacana, muito curiosa, muito divertida de fazer e vai ajudar muito, né, ao lidar com a ansiedade. E é isso, né? Aprender... Decorem bem, né, esses tipos de pensamento. Vejam depois essa live, vai ficar gravado no IGTV com bastante carinho, né? Vocês podem, inclusive, pegar esses tipos de pensamentos que eu compartilhei com vocês. Vocês podem fazer uma lista. Pensamentos catastróficos. Quais pensamentos catastróficos você encontra no seu dia a dia? Em que situação você vive isso? Começa a anotar esses pensamentos. Começa a trazer isso para o papel, né? Não espera a ansiedade chegar para você ter que lidar com isso. Porque a partir do momento que você reconhece isso e lê isso e repete isso para você num momento tranquilo, quando isso acontece, você estiver ansioso, você já está alerta. Opa, peraí. Isso aqui é familiar. Isso aqui eu tenho certeza que enquanto vocês estão me ouvindo, vocês já estão conectando com alguns pensamentos que se repetem, né? Anota, não deixa passar, não deixa no campo das ideias. Deixe isso visível para você. Lê isso várias vezes, para você ficar atento a quando esse pensamento se manifesta. Quando esse pensamento se manifestar, você vai fazer técnicas de respiração, você vai fazer essas observações dentro do seu pensamento, em fazer uma injeção de realidade de primeira ordem no teu modo de analisar o que está acontecendo. Quais são os fatos ao teu redor? Qual é a realidade nua e crua ao seu redor? Não o que você pensa da realidade ao seu redor. É ir um pouquinho para fora da sua análise. Por isso que a meditação também é um trabalho fundamental e essencial no lidar com a ansiedade. Porque ela nos ajuda muito a nos desidentificar dos nossos pensamentos, a reconhecer as qualidades dos nossos pensamentos e a diminuir o volume e a mexer, a lapidar esse processo antes desse processo nos tirar do eixo.
Por isso que eu não conheço técnica mais interessante, mais, né, para trabalhar ansiedade, qualquer outro tipo de regulação emocional, né, do sistema nervoso, do que a respiração consciente e a técnica do renascimento. Se você que é ansioso ou não, mas está ouvindo esse papo e está fazendo sentido isso para você, eu queria deixar claro que em janeiro eu vou começar uma formação online, né, de técnicas de renascimento e respiração consciente, que é justamente um trabalho para a gente usar a nossa respiração para ter mais resiliência emocional, para ter mais... para amadurecer a nossa identidade, para aprender a nos desidentificar bastante dos nossos pensamentos, né? A sair um pouquinho dos papéis que a gente vive, porque às vezes a gente fica preso nos loopings, né? Eu sou sempre a vítima, ou eu sou sempre a pessoa que é mandada embora, ou eu sou sempre a pessoa que arruma conflito, né? Enfim, e esse é um processo que a gente vai vivenciar, né? Por pelo menos 5 meses. Esse processo pode durar até 1 ano e meio, de acordo com as práticas que a gente vai vivenciar, né? Na proposta que eu montei desse curso. E, enfim, é uma maneira da gente aprender, né, várias técnicas de respiração para a gente soltar as tensões que existem no nosso corpo, que sensibilizam a nossa ansiedade, e aprender a lidar de uma maneira muito mais saudável com as nossas emoções, né? Quem está muito preso na questão da ansiedade mesmo, né, lá no link da minha bio vocês encontram não só esse link para formação em renascimento, mas também um link para um curso que eu tenho, que está todo montado lá, chamado O Antídoto da Ansiedade, que basicamente são técnicas cognitivas de respiração e meditação, para você sozinho conseguir lá, né, ao longo de... Tem várias técnicas para você fazer avulsas e tem um programa de 7 semanas para você acalmar sua ansiedade, né, e recuperar sua autonomia perante essa emoção. Pois é, isso mesmo, Ana, pensar fora da caixinha, né? Mas a gente tem que treinar isso tranquilo para conseguir fazer isso no momento da ansiedade, né? Porque a ansiedade é algo que chega com força, né? Chega bagunçando, chega fazendo um terremoto, né? Beleza, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar aqui? Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês aqui sobre os nossos pensamentos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Precisamos aprender a observar nossos pensamentos, gente. Essa é uma brincadeira cognitiva que vai nos ajudar muito, tá? A lidar com a nossa ansiedade. E não só isso, gente. Tem terapia, tem processo, tem técnica para isso também, né? Eu tô aqui dando essas dicas. Eu sei que dependendo do nível de ansiedade que você vive, essas dicas vão bastar e você vai conseguir recuperar um pouco de qualidade de vida, né? Ou se controlar em determinada situação, né? E tá ótimo dessa forma. Mas tem gente que realmente está num ponto mais sensível e precisa, né, de um auxílio mais próximo, né? De um método, de um tratamento mesmo, mas saiba que não é impossível, tá, gente? É muito possível, sim, dá para fazer, e não normalizem a ansiedade, tá? Ela não precisa ser atacada não é um demônio, não é um monstro, né? É só mais uma das nossas emoções, e se você está vivendo ela muito, é porque teu corpo está sensível, a gente precisa cuidar disso, né, para que a ansiedade diminua seu volume e você recupere sua qualidade de vida. Beleza, gente?